Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. Hoje o triálogo vai falar sobre a possibilidade de ser pai, de ser mãe, de ser pai de uma criança que espera por um lar. Não saia daí, porque o triálogo está começando agora. São muitas as razões que levam as pessoas ao caminho da adoção. No entanto, no caminho algumas pessoas acabam desistindo por falta de informação e às vezes pelo excesso de desinformação, que acaba gerando várias lendas urbanas sobre adotados e adotantes. Para conversar sobre esse assunto, eu tenho aqui o professor Josélio da Rocha Monteiro, ele que é especialista em direito civil e recentemente ingressou numa experiência de ser pai adotivo. Temos também o advogado familiarista José Eduardo Coelho Dias, ele que tem larga experiência também em processos de adoção. Não saia daí, porque agora a gente vai rolar um videozinho e depois desse vídeo a gente começa o nosso triálogo. No Brasil, cerca de 40 mil crianças e adolescentes vivem atualmente em abrigos. Destas, quase 5 mil estão aptas a serem adotadas. E o número de famílias na fila de adoção chega perto de 30 mil. Mas essas crianças e adolescentes continuam a esperar, pois a maioria é negra, muitos são portadores de necessidades especiais, têm bem mais de 3 anos de idade e não são consideradas perfeitas. Mas quem define o que é ou não é perfeito? Esses são dados relacionados à adoção de crianças, o que não é muito diferente do que acontece na sociedade. Ser diferente não é um problema. Você gostaria de mudar essa realidade? A sociedade já adotou você. E você, já deixou de adotar alguém? A gente começa o triálogo com o professor Josélio. Josélio, você recentemente viveu a experiência da adoção, está vivendo, está no processo. Mas eu queria saber, antes disso, em que momento nasceu o desejo de se tornar um pai e como foi esse processo? Do dia que se instaurou esse desejo até o dia que a criança chegou na tua casa? Bem, adotar sempre foi um projeto de vida, sempre foi uma ideia, né? E assim como todo projeto, ele tinha que ser muito bem planejado, muito bem estruturado, porque se fala em filho adotivo, mas não há uma diferença de planejamento de um filho que seja biológico. Então eu tive que me preparar para esse momento, seja profissionalmente, até a organização estrutural da minha rotina. E então, nos últimos 3 anos, eu comecei a pensar mais seriamente e buscar isso, né? Um processo de habilitação, me organizei para. E nos últimos 2 anos tenho vivido essa experiência de ser pai, de ter mudado totalmente a minha rotina para viver a experiência da paternidade. Você tinha diversas crianças nesse contato, desde que você se inscreveu até o dia que a criança chegou na sua casa, diversas crianças passaram diante dos seus olhos. Por que uma chamou mais atenção do que todas as outras? Bem, quando me habilitei para adoção, eu preenchi um formulário e, assim, do ponto de vista humano, não técnico, ele parece um formulário muito frio, porque você tem que descrever milimetricamente como tem que ser essa criança. Se ela pode ser branca, se ela pode ser negra, se ela pode ter ou não irmão, se ela pode ter alguma ou não necessidade especial. Então, na minha visita, após a habilitação a uma instituição, inicialmente nenhuma daquelas crianças tinha chamado a atenção. Até porque havia uma distância muito grande entre eu e eles do ponto de vista até estético. Então eu não gostaria que ele se sentisse deslocado dentro da nova família dele. E eu foi algo assim meio que cinematográfico, ele me atropelou com um patinete. Era razão para tomar um. E aí ele olhou para mim e disse: olá, o meu nome é Renan, e o seu? E aí nós começamos a conversar, e a partir de então eu tive a certeza de que aquele ali era o meu filho. Nós nos encontramos. O José Eduardo,
Quanto tempo leva esse processo? Do dia que a pessoa faz o cadastro até o dia que a criança vai, tem vários trâmites, né? Em média, quanto tempo leva esse processo? Fica difícil a gente estabelecer um marco temporal para esse tipo de processo por conta da série de variáveis que pode se envolver. Desde a escolha, como ele disse, de repente, quando ele preenche esse formulário, você pode ter na fila para adoção uma criança que já esteja de acordo com aquilo, então o processo é extremamente rápido. Por outro lado, pode não ter uma criança que preencha aqueles pré-requisitos que ele colocou. Do ponto de vista, ele escolheu a criança, vamos colocar, ele participou do processo e escolheu a criança. Do dia que ele escolheu, poxa, essa criança que eu quero para minha vida. É rápido. A partir desse momento é rápido. A partir do momento que ele está habilitado, porque antes dele fechar efetivamente a adoção, de transformar aquela criança que é filha biológica de outras pessoas num filho efetivo e afetivo daquela pessoa adotante, o juiz dá uma sentença de habilitação, dizendo, olha, você tem condições de se tornar pai de uma criança. E a partir daí são feitos estudos sociais, há um período de convívio entre esse pai e essa criança. Isso não é muito demorado, isso é rápido. São anos, meses? Não, a partir desse momento não chega a durar um ano, não. Alguns casos em torno de 3 meses, alguns casos em torno de 6 meses. Seu caso durou quanto tempo? Depois desse momento. No meu caso é um caso atípico, porque não havia sido feita a destituição do poder familiar. Ele estava em uma instituição, eu não sei se esse poderia ser o termo Ele ainda utilizado. tinha um pai registral, né? Ele não tinha um pai, uma mãe, não havia interesse da família nele, ele havia sido retirado, então deixado nessa instituição, só que ele foi esquecido. Ele não tinha registro de nascimento, então não havia nenhuma informação sobre quem era aquele menino. Então eu tive que buscar inicialmente promover o registro dele, para que ele existisse juridicamente. Para depois ainda retificar. Para depois buscar a destituição. Aí eu fui ao Ministério Público, expliquei a situação em que ele se encontrava, lembraram da situação dele, e a partir daí a coisa começou a andar bem. Sim. Não é? Então, por isso foi um pouco mais longo, porque há de certa forma, um receio na destituição em alguns casos. Né? No caso dele, não havia esse receio pelo contexto em que ele estava inserido. É por isso que a gente fala, que há uma série de variáveis, muita gente até desanima, atribui a culpa à justiça, porque a justiça é morosa. Não. Nesse caso específico, você não pode atribuir a essa questão a morosidade. É porque existem outras questões, uma série de coisas. Uma criança, por exemplo, tem irmãos. E se existe um parente consanguíneo que tenha interesse em ficar com o grupo, isso pode ser... A preferência ficaria para o familiar, sempre, né? Ainda no nosso sistema jurídico, ainda para a família biológica. Toda a nossa estrutura familiar ainda conduz a uma preferência da formação do vínculo afetivo a partir do vínculo biológico. Ainda funciona dessa maneira. Isso pode atrasar um pouco o processo de adoção. Provavelmente, quando você decidiu adotar e compartilhou esse desejo com familiares, com amigos, você deve ter ouvido alguns conselhos desfavoráveis. Gente que tentou te destituir dessa ideia. Tipo, não, acho que não é uma boa por isso, por aquilo. Eu conheço alguém que foi adotado, que fez isso, aquilo, outro. Você chegou a ouvir esse tipo de conselho? Ou com quem você compartilhou o desejo, as pessoas compraram essa ideia? Eu ouvi de tudo. Né? Eu ouvi incentivos. Nossa, que gesto nobre, que fantástico. Você está dando uma oportunidade a uma criança. Só que as pessoas confundem a adoção com um gesto de gentileza, né, ou com caridade. E uma coisa não está relacionada à outra. Até porque parte de um desejo seu, né? Exatamente. Então na verdade, não tem aquela bondade pura, como se você estivesse fazendo só um gesto pelo outro. Aliás, se você só está fazendo esse gesto pelo outro, você está no caminho certinho para dar errado. Porque a relação, como o próprio nome já diz, ela tem que ser uma relação. Ela tem que ser bilateral, ela tem que ser de lá para cá e de cá para lá. Então, se só tem de um lado nisso aí, se esse vetor só apontado para uma direção, isso não vai funcionar. Qual foi a coisa mais bizarra que você ouviu? Você não conhece a família dele, então aí repetiam para mim aquele ditado popular: filho de peixe, peixinho é. Mas como eu acredito no poder da educação e no poder do amor, eu respondi para essa pessoa: daqui a alguns anos você vai ter a oportunidade de reencontrar esse menino e ver no que ele se transformou, não é? Mas eu ouvi muitas palavras de desestímulo. Um absurdo,
vai te dar muito trabalho, a sua rotina não permite. Mas se fosse um filho biológico, eu não teria que me adequar de qualquer forma a uma nova rotina? Eu que o diga. Tem 12 filhos. O seguinte, por conta dessa questão que até o José levantou aqui, das dificuldades burocráticas, de vai e volta, também atentou para algumas dessas barreiras, o brasileiro ele é conhecido por criar o famoso jeitinho brasileiro. Um dos jeitinhos brasileiros, nesse caso, é a famosa adoção à brasileira. Explica para o pessoal de casa o que exatamente essa modalidade e o risco que ela oferece. No final do filme Eu, Tu, Eles, em que acho que é o Lima Duarte, não é isso? Ele pega os meninos, bota numa carroça no ombro do burro e chega no cartório de registrar os meninos. Isso é a adoção à brasileira. É quando você tem algum tipo de relação afetiva com uma criança e você não se importa pela origem biológica, muitas vezes sabe que aquela criança não é biologicamente o seu filho e você vai lá e não faz um processo de adoção. Você registra aquela criança como um filho natural. Porque o nosso sistema de registro da pessoa natural, ele é feito mediante a declaração do pai. O pai declara, eu sou o pai de uma criança. Você leva tão somente um documento da maternidade dizendo que ele nasceu com vida filho de uma mulher X. E é muito fácil você identificar quem é a mãe. A mãe saiu dali, o hospital declara. Hoje em dia os hospitais já estão fazendo, alguns hospitais já estão fazendo até o registro dentro do próprio hospital. Mas a regra é a partir da declaração do pai. Então se aquele pai é ou não é o pai biológico, se assumiu como tal, ele vai lá e registra e fica inquestionável aquilo ali. Essa é a chamada adoção à brasileira, que tem sido inclusive objeto de estudo pelo próprio direito. O direito tem lidado com a adoção à brasileira e alguns julgados têm reconhecido, inclusive, a prevalência desse tipo contra a própria filiação biológica, em alguns casos, onde o vínculo afetivo, que é o que realmente importa para a criança, como ele disse aí, quando ele está bem estabelecido, bem fortalecido. Reconhecido pela criança. Gente, a gente vai para um breve intervalo, o assunto está muito bom, mas a gente precisa fazer uma paradinha. Daqui a pouco a gente volta e no próximo bloco com as perguntas que foram apresentadas pelo público. Não sai daí, porque o Triálogo volta já. Estamos de volta com o Triálogo, que nesse bloco apresenta as perguntas que foram oferecidas por você, telespectador. Você que vai na nossa página no Facebook, facebook.com/triálogo na TV, deixa a sua opinião. Sempre antes de gravar o programa, a gente posta o assunto e pede a sua participação. Estou trazendo aqui a participação dos nossos telespectadores e vou começar com a pergunta aqui do Rodrigo Serafini. Ele é de Vitória e ele pergunta se a adoção é para sempre ou se existe o risco da família biológica conseguir retomar a guarda da criança em algum momento. Pois é por isso que a gente estava até comentando no bloco anterior de por que às vezes demora um pouco o processo de adoção. Todas essas questões têm que ser feitas, têm que ser bem analisadas antes. Se ficar provado que aquela sentença de adoção foi prolatada mediante erro, mediante algum ato até criminoso, por exemplo, de um juiz que deu uma sentença sabendo que não poderia ter dado, tudo bem, você pode anular, mas são casos raros, é a exceção da exceção da exceção. A regra é, uma vez que o juiz deu a sentença de adoção, acabou, não se mexe mais, aquela criança não é mais filho daquela família anterior. Ela é colocada nessa família substituta e passa a pertencer de forma jurídica, legal, inequívoca a essa nova família. Até porque a paternidade, ela não se revoga. Você não revoga, você não renuncia à paternidade. Uma vez que ela está consolidada, acabou. É um medo que passa na tua cabeça, José? É sempre um receio, porque com o tempo, com a convivência, os laços se estreitam e depois que você ouve a criança chamar de pai e se apresentar como seu filho, você vê que é um caminho sem volta e que você também não quer essa volta. Né? Você só consegue olhar para o futuro. E às vezes o olhar para o futuro, em alguns aspectos, fica sempre aquela dúvida. E se, por alguma razão, lá no futuro, essa família biológica, que antes não apresentavam condições reais, um ambiente saudável, adequado para uma criança, se, né, parece algo até meio que de novela, ela reconstrói a sua vida,
e ela se apresenta ao judiciário e diz, olha, eu quero meu filho, eu tenho condições, em algum momento eu não tive, mas agora eu quero. Então, há sempre esse receio, há esse medo, o medo da criança, inclusive, sofrer, né, de lidar com essa nova realidade. É uma bola dividida, né? Aquilo que o Brasil é signatário de um tratado internacional que versa sobre os direitos da criança e que estabelece qualquer tipo de política, inclusive legislativa, tem que atender sempre ao que se chama de melhor interesse do menor. Isso significa o seguinte, que se a criança está estabilizada emocionalmente dentro de uma determinada família, mesmo que a outra família tenha se reconstituído e tal, você não vai ver o interesse deles. Você vai ver sempre o interesse, o foco de toda a legislação e de todo o ato judicial, inclusive, é na criança. O que for melhor para a criança é o que faz. E geralmente o melhor da criança é que fique realmente com a família que o acolheu, com quem ele está. A Judite Vargas, de Cachoeiro de Itapemirim, pergunta se... boa. Um pouco quente, mas boa. Se a mulher, se o homem que faz uma adoção, eles têm direito a uma licença maternidade, uma licença paternidade, ou não se aplica a esse caso? Se aplica. Ajude. Os tribunais têm pacificamente reconhecido esse direito de licença paternidade, conforme o caso, licença maternidade, inclusive para eventuais adotantes solteiros. Não tem diferença nenhuma, isso aí é tranquilo. Ninguém mais se opõe. Exato. O Josélio é um adotante solteiro. Isso. Você usou o seu direito de licença paternidade? Eu vou utilizar. Tudo tá certo. Olha só, a Paula Loyola, de Vitória, ela pergunta se a adoção é feita, se no ato da adoção é feita uma nova certidão de nascimento, e também se no caso, se formalizar uma nova certidão de nascimento, se nessa nova certidão de nascimento tem algum tipo de registro que é uma criança adotada. Não, acabou isso. A nova ordem constitucional, o novo Código Civil, a nova legislação, né, o novo ordenamento jurídico, não faz mais qualquer distinção entre filhos adotados, entre filhos tidos no casamento, fora do casamento, não existe mais essa diferença. E se não existe essa diferença não pode estar marcada num documento de registro. Né? Se a diferença não existe, seria incoerente registrar essa diferença. E é assim, é feita uma nova certidão. Quando o juiz dá a sentença final de adoção, já foi o seu caso? Você já... Não, já houve a destituição, contudo houve um recurso. Você está naquela fase de aguardar. Aguardar, né? Então ele vai receber uma sentença e vai passar a constar na certidão filho de, e aí o nome... Que aí vai ser uma outra emoção, hein, exatamente, é como... É um novo nascimento. É um parto. Né? É muito bacana. Olha só, o Véder Evangelista, de Cariacica, ele pergunta se no caso de separação, se os pais não quiserem ficar com a criança, existe algum meio de devolvê-la? E se há punição para o adotante que desiste da adoção? Como eu estava dizendo... É uma pergunta um tanto quanto bizarra, né? Você imaginar que as pessoas se separam e falam, não quero mais as crianças. O mais assustador que pareça, isso acontece. Acontece, e até com mais frequência do que a gente gostaria que acontecesse. As pessoas acham que até mesmo com os ditos filhos naturais, a gente está cansado de ver pais que não se assumem como pais, mães que não se assumem como mães, e que veem os filhos como um encargo. Então, se isso é nos filhos naturais, também pode acontecer. Então a relação não acabou por falta de amor entre eles, acabou por falta de amor dentro deles, porque não tem amor à humanidade. Eu acho que é isso. Agora, como eu disse, a paternidade e a maternidade são irrenunciáveis. Você pode até ser destituído do seu poder familiar, mas você não pode simplesmente abrir mão. E não é uma punição, a lei não vai dizer, você vai pagar uma multa X, mas existe uma tipificação criminal, que é o crime de abandono de incapaz, que dependendo das circunstâncias em que isso acontecer, você pode ser até processado criminalmente por abandono de incapaz. E o mais assustador, né, dessa situação foi gravado há pouco tempo, aqui no Espírito Santo, inclusive, uma parte de um documentário chamado Se Essa Casa Fosse Minha, onde são apresentadas crianças que foram devolvidas por famílias aqui do nosso estado, sem qualquer justificativa. Alguns diziam, não, essa criança faz muita bagunça. Veja bem, por isso que a lei, às vezes, por isso que o processo de adoção, às vezes, ele é até um pouco lento e as pessoas não compreendem, ele existe um período de adaptação. Antes da prolação da sentença final de adoção, você pode desistir do processo. Mas depois que é prolatada essa sentença de adoção,
você passou a ser pai, você passou a ser mãe daquela E criança. acaba com todas as responsabilidades desse processo, né? Exatamente. Olha só, o Robson Barros, ele pergunta por que as crianças maiores possuem menos oportunidade de serem adotadas. Ele quer saber onde reside esse preconceito. Você vivenciou os orfanatos, você viu. O que você via lá dentro? Que as crianças que tinham mais dificuldade de ser adotadas? Bem, é uma situação triste. Já foi constatado que a partir dos 3 anos a criança está velha para ser adotada. Principalmente se for menino e se for negro. Se for deficiente, então... Então é quase zero. Infelizmente essa é a realidade. E esse é o maior entrave para adoção. O alto grau de exigência do adotante. O preconceito está na idade, porque acredita-se que uma criança mais velha, ela tem uma série de vícios comportamentais, oriundos, seja da família biológica ou até mesmo daquele ambiente de orfanato. E isso é totalmente equivocado, porque a educação, ela é capaz de transformar qualquer tipo de comportamento. E crianças, né, oriundas de orfanato, são crianças como qualquer outras. E às vezes com mais vontade ainda de ter um pai do que quem já nasceu com um. Porque quem já nasceu com um não sabe o que é não ter. Talvez não conseguem mensurar o devido valor de um pai. Exato. Né? Mas tem toda uma situação de idealização também. As pessoas, às vezes, que buscam uma adoção, buscam suprir algum tipo de espaço, que querem vivenciar aquilo desde o começo. Essa adoção é chamada adoção tardia, ela é inclusive reconhecida lá, ela é problemática mesmo, poucas pessoas realmente se interessam por crianças mais velhas, com algum tipo de deficiência. O Carlos Araújo, de Nova Almeida, ele comenta que a legislação parece mais preocupada em evitar o tráfico de crianças do que efetivamente a adoção. O excesso de burocracia, na opinião dele, acaba estimulando as adoções informais. Segundo ele, a fila de espera negligencia a figura principal do processo, que é, no caso, a criança. Você acredita que procede a crítica dele? Bem, nós temos 2 vertentes aí. Quem adota, e aí eu vou falar do ponto de vista de adotante, tem uma ansiedade que acha que é para amanhã. Então, se você decidiu adotar hoje, não é amanhã que essa criança vai aparecer, e em aparecendo a criança, não é amanhã que a sentença vai ser prolatada, não é amanhã que você terá um registro dessa criança. São fases. E a maioria dos pais adotantes, eles não querem esperar. Há uma ansiedade, há um sofrimento, e a gente percebe isso muito nos relatos. Então, talvez seja, né, essa pergunta tem esse fundo da ansiedade em se querer. Não é? Por um outro lado também, é necessária essa burocracia justamente para evitar situações como essa. Então, um estrangeiro não pode levar do nosso país uma criança sem que ela tenha sido adotada. Então, não existe uma guarda para estrangeiros, porque isso sim, né, estimularia o tráfico de crianças. Não é só tráfico de crianças, tráfico de órgãos, inclusive. Sim. A gente sabe que uma pessoa mal intencionada com dinheiro na mão é capaz de coisas que... E sobretudo a pessoa que está no limiar entre a vida e a morte. Um país de terceiro mundo, principalmente um estrangeiro, um país de terceiro mundo, você pega uma criança para tirar um rim. Isso não é, isso que a gente está falando não é uma imaginação, um filme de terror. É real. Não. Isso é real. Isso é real. Então tem que ter sim, porque como eu já disse aqui, o objetivo é a proteção da criança. Então você tem sim que se cercar de todos os cuidados para que aquela criança seja protegida no processo. Faz parte, e é como ele disse, é uma ansiedade muito grande. Mais fácil esperar os 9 meses do que... é mais fácil esperar os 9 meses do que, de repente, 6 meses, 4 para uma aprovação de sentença. Olha só. Essas foram as perguntas que o pessoal enviou pra gente pelo Facebook, facebook.com/triálogo na TV. Na próxima semana você pode enviar suas perguntas, como também sugerir temas. A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco eles vão voltar apresentando pra gente indicações de leitura. Você que está pensando na adoção, você que passou a pensar a partir do programa aqui, quer saber um pouco mais, 2 boas indicações de leitura. A gente vai para o intervalo, mas volta muito rápido. Sai daí não, hein? Estamos de volta ao último bloco do Triálogo, que hoje trialogou sobre o processo de adoção de crianças. A gente tem o advogado familiarista José Eduardo Coelho Dias e temos também o professor Josélio Monteiro, que recentemente ingressou nesse universo da adoção. Adotou uma criança e está passando por todos os trâmites legais e emocionais
Não é mesmo, José? Verdade. E nesse bloco, eles apresentam para você indicações de leitura. Você quer saber um pouquinho mais sobre o tema? José Eduardo Coelho Dias, a pessoa que está em casa agora, que se interessou, quer saber um pouco mais, você indicaria o quê? Indicaria o livro Adoção, Relatos de um Assistente Social, entrevistas com pais e mães adotivos, da Odete Maria Loureiro Ribeiro. Ela é uma assistente social, trabalha no Poder Judiciário do Rio de Janeiro, e ela narra até com uma simplicidade, de uma forma bem tranquila e serena, entrevistas que ela fez com os pais. Ela vê o processo de adoção pela ótica do assistente do juiz, daquela pessoa que vai fazer o levantamento psicossocial, que vai fazer todo o ambiente, e isso pode ajudar. De uma pessoa de uma responsabilidade enorme, né? Que está mapeando o destino. Na verdade, que vai fornecer os laudos que vão dizer se aquela família tem ou não condição de receber, se aquela criança pode ou não ser inserida numa determinada família. E isso, eu tenho certeza que a leitura desse livro pode até influenciar em algumas decisões que a família interessada no processo possa tomar. Eu acho bastante recomendável. Inclusive para os advogados também entenderem um pouco mais o outro lado, o lado não jurídico, mas o lado humano do processo de adoção. Por isso que eu recomendo esse livro, Adoção, da Odete Maria Loureiro Ribeiro. Joseli. Bem, a minha indicação é para você que se sentiu despertado na sua curiosidade, e para você que pretende adotar, né, como passar por esse processo, como enfrentar essa nova realidade. Nós temos um equívoco em achar que nós escolhemos, mas na verdade nós somos escolhidos, nós somos adotados. Então a indicação é A Criança Adotiva e Suas Famílias, do Nazir Ahmad. Tá aí uma excelente indicação para você, duas excelentes indicações. Eduardo, você tem um site também, né? Nós estamos lançando agora o Questões de Família. Nós já temos a página no Facebook, Questões de Família. E vai lá, segue a página no Facebook, mande questões, mande perguntas, mande relatos relacionados às famílias. Nós vamos dar um tratamento humano e um tratamento jurídico para essas questões que chegam. E o site, eu acho que até agora, no final de novembro de 2014, ele deve estar já plenamente funcionando, interagindo com as pessoas. Eu acho que vai ser muito bom para todo mundo. E temos matérias já prontas sobre essa prática da adoção. Que interessante, não perde a oportunidade não. Questões de Família no Facebook, em breve também no site. Joseli, vou te pedir o seguinte, provavelmente alguém que está assistindo o nosso programa agora já tinha esse desejo dentro de si, ou quem sabe até passou a ter ou aguçou durante a nossa conversa aqui. Eu acredito que você, além de indicar uma leitura, você pode indicar também o processo de adoção. Eu queria que você, de alguma forma, abrisse seu coração, falasse direto com essa pessoa que está nos assistindo aqui, encorajando ela a dar esse passo adiante. Bem, você que pretende adotar, o meu conselho, se eu posso dar, esteja aberto a fortes emoções. Abra a sua mente, o seu coração, deixe cair por terra os seus preconceitos em relação ao filho que você espera. Se deixe adotar, esteja aberto a essa nova emoção. Eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz do que você imaginava com seus preconceitos elaborados. Então tem que agradecer bastante a essa generosidade de dar um testemunho tão vivo e tão emocional. Muito obrigado, José. Valeu mesmo. Agradeço também, José Eduardo, de novo estar aqui com a gente. Vamos aí, viremos quantas vezes forem necessárias. Em breve assinando uma carteira. E eu tenho um recado para você, sabe? A magia de trabalhar com comunicação é você ampliar seu horizonte de possibilidades, de contato com pessoas, de redes. Eu tenho certeza que muito em breve, num futuro próximo, nós três, a gente vai encontrar alguém na rua que vai virar pra gente e falar: eu assisti o programa naquele dia e por isso essa criança que está aqui comigo não está mais num orfanato. Então, para você que foi tocado por essa mensagem, para você que já foi tocado e para você que nos deu audiência, o meu agradecimento. A gente volta numa próxima edição do Triálogo, tá certo? Até! Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão.